Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Esse espaço aqui é totalmente dedicado para que você esclareça suas dúvidas nas mais diversas áreas do direito. Não só dúvidas, como também questionamentos. É muito fácil. Você envia para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje vamos tratar do direito do consumidor, recebendo aqui uma das referências no tema no Brasil, com certeza, o Dr. Cláudio Bonato. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Cláudio. Muito obrigado, Gil Curtis. Minha saudação aos telespectadores. Parabéns pela condução do programa. Generosidade sua, doutor. Parabéns do evento lá na Assembleia. Estava muito bom também. E é sempre uma honra estar aqui, porque é um programa de utilidade pública, né? E a TV, ela se salienta nesse sentido, de informar a nossa população sobre os seus direitos. Nada melhor do que um povo informado de tudo que ele tem direito, porque, em contrapartida, ele aprende que todos que têm direito têm deveres também, porque pode atingir o direito do seu semelhante, né? Então, é sempre importante estar aqui. Correto. Obrigado. Também friso, doutor Bonato, a sua contribuição muito relevante no segundo Seminário Internacional, né, de Futuro Sustentável e Consumo Consciente, realizado pelo Fórum Latino-Americano, como sempre muito certeiro na sua participação lá. Vamos então para a primeira pergunta, doutor Bonato. A pessoa optou por não se identificar. E ela coloca o seguinte: pode uma loja ter o mesmo produto com dois preços diferenciados? Muda só a cor? Alegaram que o mais barato é de estoque antigo. Cliente não tem culpa se o produto é antigo ou novo, acho eu. Alegaram também que o número da etiqueta da referência era diferente. É possível essa situação, doutor Bonato? Resposta está uma pergunta, né, telespectador anônimo. Se é o mesmo produto, tem uma lei específica, 10.962, que diz. E, inclusive, alguns supermercados que gostam de consumidor colocam aqueles cartazes nos corredores. Se você encontrar o mesmo produto com dois preços diferentes, vale o menor. Então, mesmo produto. Ela está dizendo, não interessa se é mais antigo, se é mais novo, é o mesmo produto. Que eles são obrigados por lei a cobrar o preço menor. Ela está dizendo que os preços são diferentes, tem que cobrar o menor. Mas aí na prática, doutor Bonato, se não quiser cumprir, chamar o PROCON. E aí chama na hora e a multa é 50, tira foto. Tira foto. É isso que é importante, registra. Tira foto, viu o mesmo produto, tira foto, diz, olha, eu tentei comprar e não quiseram vender. O PROCON vai lá e é 50 mil a multa. Correto, excelente. Nós temos que ser os principais fiscais. O PROCON não pode estar todo momento em todos os lugares. Não tem, impossível. Não tem como. Então, o consumidor tem que aprender a acionar os órgãos públicos de proteção ao consumidor, porque, Gil, nós temos que aprender que não é proteção ao consumidor, é proteção à relação de consumo. Protege o bom fornecedor também e afasta do mercado aqueles que, com pouco investimento, querem o máximo lucro. Esse faz quebrar o cumpridor dos seus deveres, que paga regiamente seus salários, que paga regiamente seus tributos. Então, nós temos que penalizar, com todo o respeito, os aventureiros, os que vêm para concorrer deslealmente. Se os grandes mercados colocam essas placas, é porque eles querem cativar consumidores. E até os pequenos supermercados fazem isso. Agora, tem gente que diz, não, vale o maior. Mas como que vale o maior se a lei diz que vale o menor? Então, nós temos que agir também para viver numa sociedade que nós esperamos. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Marisa, de Porto Alegre. Gosto muito do programa. Obrigado pelo prestígio e pelo registro generoso, Marisa. Continuamos aqui sempre, né? A TVE, todos os voluntários aqui que vêm esclarecer as dúvidas e os questionamentos. Hoje, no caso, né, o doutor Bonato.
Mas ela coloca, além de fazer esse registro elogioso ao programa, ela coloca o seguinte, né, também registros profissionais, também o apresentador, né, muito obrigado mesmo, tá? Ela pergunta, então, passada essa frase da generosidade, essa parte da generosidade da colocação da Marisa, posso entrar com assistência judiciária gratuita com um processo já em andamento de ação de planos econômico de 1987, 88 e 89? Pergunta a Marisa, doutor Bonato. Muito obrigado, Marisa, pelas referências elogiosas que me cabe também, principalmente para mim. Essa aqui não é uma matéria que se aplica com a defesa do consumidor, mas eu sempre digo nesse programa que eu procuro responder e com conhecimento de causa, porque senão eu não respondo, digo não sei. Tudo que vem perguntado. Você sim pode se habilitar à assistência judiciária gratuita, porque é uma matéria de ordem pública, então não é só no início do processo. Se daqui a pouco você vê que os seus custos vão ser maiores do que lá o que você poderia dispor, você pode pedir e o juiz vai examinar, porque era 3 salários mínimos, agora parece que é em torno de 5 salários mínimos que a pessoa tenha de renda para solicitar assistência judiciária gratuita. Tem muitos juízes que nem pedem essa comprovação, ele vê exatamente pela questão processual o caso concreto, né? Então pode pedir sim, se você não pedir no início e você diz que o processo está em andamento, pode entrar com o pedido, mas provavelmente você esteja com o advogado, né? Então se oriente com ele para que ele faça o pedido em seu nome, pode pedir sim. A próxima colocação, relato de um tema que a cada dia que passa, doutor Bonato, ele cresce de maneira assustadora, que são as fraudes via WhatsApp. Não é à toa que o Brasil lidera, claro que a ferramenta existe só aqui, né, mas lidera nessa modalidade digital em fraudes. E ela relata o seguinte, ela optou por não se identificar. Uma pessoa se passou pela minha filha no meu WhatsApp e me deu uma fatura no valor de R$ 1.500 para pagar. Paguei para o Mercado Pago na lotérica com o cartão do banco às 5h30 da tarde. Às 7 da noite, a minha filha chegou e vi que tinha caído numa fraude. Entrei em contato com o banco para estornar a conta, já que a fatura tem horas para entrar o dinheiro. Fui informada que teria que ser na agência. No outro dia, fui na primeira hora falar com o gerente para fazer estorno da fatura e ele falou que o banco não se responsabiliza por essas fraudes. Terei eu o direito de pedir estorno do dinheiro para o banco? Já fiz tudo dentro do tempo certo? Você bem colocou antes da pergunta. É tanta situação pelo Brasil lá fora e tantos recursos especiais que vão parar no Superior Tribunal de Justiça que este Tribunal Superior baixou a súmula 479, dizendo que se o caso fortuito for interno, o que é caso fortuito interno? Aquela situação que está dentro da previsibilidade do agente financeiro. Ora, se ela se multiplica, já está dentro de uma linha de previsibilidade do banco ou da instituição financeira. Então, isso é considerado como responsabilidade do banco, porque só se exime da responsabilidade do banco se provar a culpa exclusiva do consumidor, a concorrente não exime, porque a responsabilidade é objetiva. Então, Marisa, procure o gerente. É anônima, é uma telespectadora anônima. Procure o gerente e diga a ele que você vai procurar um advogado e vai entrar com uma ação contra o banco, porque eles têm que lhe indenizar, sim, pela súmula 479 do STJ. Tá bem, meu amigo? Só também para contextualizar, doutor Bonato, é impressionante essa questão do crescimento das fraudes. Sim, teve agora, na semana passada, um relato de uma consumidora no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Ela trouxe um relato assim que é impressionante. Ela também sofreu uma fraude via WhatsApp, descobriu, ligou para o mesmo número e adivinha o que foi feito?
não vou dizer o nome. O falsário. O falsário, Falsário. né? Eu ia dizer outro nome mais pesado, mas vamos cuidar. Né? Ele devolveu o valor. Aí eu fiquei pensando, eu li, está no Estadão. Sim, sim. Tá? Eu li e fiquei pensando o seguinte, ele deve usar aquela equação maldita, que é o seguinte, se eu enganar 100 e um reclamar, que ponto nós chegamos? Sai no lucro. Sai no lucro. Enfim, vamos para a próxima pergunta da senhora Lúcia. Tá? É um relato e com uma pergunta. Estou com um problema com a empresa que distribui gás no meu edifício. Enviaram um comunicado dizendo que estavam promovendo uma série de ajustes no sistema a partir de julho. Só que esse comunicado chegou em agosto. Além disso, informavam que os pagamentos de junho e julho aconteceriam em determinada data. A questão é que eles emitiram a cobrança desses referidos meses que já foram pagos. E a maior surpresa veio na conta que foi paga no início de setembro. Tive que pagar quase R$500 de conta de gás, sendo que o valor que pagava até então era de no máximo R$200. Todos os outros apartamentos do meu prédio tiveram que pagar praticamente o dobro do valor que normalmente pagava. E a distribuidora não dá uma explicação aceitável para esse aumento absurdo. Diz apenas que no inverno há normalmente um aumento de consumo. Não aceito apenas essa explicação, que no meu entendimento não justifica o aumento absurdo. O que devo fazer? Pergunta a senhora Lúcia. A Lúcia fala que mora num edifício, que diversos condôminos têm a mesma situação dela. Ora, se você mora num edifício, vocês devem ter um síndico, né, do condomínio, ou uma empresa que administra o condomínio. Então, quem firmou este contrato com a companhia de gás, cada um de vocês firmou um contrato. Se cada um de vocês firmou um contrato, o que não é crível, porque cada um poderia firmar com uma distribuidora de gás diferente e daqui a pouco todas resolvem ir no mesmo dia. Né? Por isso que o condomínio tem que ter um síndico, porque ele faz as contratações das necessidades de todos, que são comuns, né? Energia elétrica, água, gás. Ele, síndico, faz o contrato em nome dos condôminos. Então, Lúcia, procure o síndico do seu condomínio ou a administradora do condomínio e verifique, peça para eles verificar se o contrato firmado com a distribuidora de gás está sendo cumprido. Porque, pelo que eu leio da sua pergunta, um dos direitos básicos do consumidor, que é a informação adequada, clara, precisa, prevista no artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, não está sendo seguida. Mas quem tem que dar satisfação a vocês, condôminos, é o condomínio. E quem é que representa o condomínio? O síndico. Tá certo. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos aqui tratando do direito do consumidor com o Dr. Cláudio Bonato. Até já. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Esse espaço aqui é totalmente dedicado para que você dirima suas dúvidas ou questionamentos nas mais variadas áreas do direito. É muito fácil, você envia um WhatsApp para o nosso número 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estamos tratando do direito do consumidor, que aliás, recentemente tivemos a comemoração dos 35 anos da Constituição do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Um instrumento que é referência, doutor Bonato, no mundo inteiro. Mundial. E em relação a esse tema, a próxima pergunta do senhor Otávio, até de maneira assim, um pouquinho mais leve, diria que a pergunta dele é um resumo da ópera. Resumo da ópera. Pergunta Otávio, quais são os direitos básicos do consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor? Bela pergunta, Otávio. O telespectador muitas vezes já disse nesse programa, vocês podem ir nos PROCONs, tanto o municipal aqui na Rua dos Andrades, o municipal de Porto Alegre,
quanto o estadual na Rua 7 de Setembro e pelo Estado nos PROCONs das cidades, quando tiver, ou até no Ministério Público, que vai encaminhá-los. Esse código aqui, ó, totalmente gratuito, editado pelo Ministério da Justiça, que o PROCON de Caxias, por exemplo, emite o dele, o PROCON de Passo Fundo emite o dele, sempre para orientar os consumidores. E, Otávio, os direitos básicos do consumidor expressos, porque tem alguns que não estão aqui, mas aí se aplica o artigo 7º do Código, que diz que os princípios gerais do direito se aplicam ao Código. Então, vejam que até coisas que estão fora do Código podem ser aplicadas pelo juiz. Mas os direitos básicos estão no artigo 6º, em 13 incisos. Proteção da vida, educação para o consumo, informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam cláusulas abusivas, tudo aí, inversão do ônus da prova, acesso aos órgãos judiciários e administrativos, efetiva prevenção de reparação e indenização por danos, tudo está aí, a adequada e eficaz prestação de serviço público, modificação do contrato quando houver uma onerosidade excessiva, aquela que faz com que a pessoa fique sufocada, não tenha dinheiro nem para alimentação ou para medicamentos, tudo está bem, é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. E eu me orgulho muito porque trabalhei na equipe que fez essa beleza aí. Obrigado pela pergunta, Otávio. Com certeza, a sua contribuição foi vital para materialização todos nós, né? de um tema que naquela época já era um tema caro. Hoje, com todo o impacto do mundo digital, das relações digitais, ainda mais, né? E várias coisas foram previstas lá sem ainda a realidade que hoje vivemos, né? Sem a realidade que hoje vivemos. Olha, nós éramos convidados e eu dei diversas palestras nas ACIs, Associação de Comércio e Indústria, para mostrar, porque os empresários entendiam que o código faria quebrar tudo quanto era empresa. E foi ao contrário, porque se nós temos um filtro que é o melhor do mundo para que os produtos e serviços que venham ao mercado tenham qualidades, nós concorremos em qualquer mercado internacional, porque passa pelo maior filtro. Consequentemente, qualquer filtro que tenha fora do Brasil não é igual ao do Brasil. Então, os nossos produtos começam a concorrer internacionalmente e nós nos transformamos num dos maiores exportadores de alimento, calçados, até automóveis nós exportamos. Não, e além disso que o senhor sublinha, doutor Bonato, outro aspecto importante também é que valoriza os empreendedores corretos, sérios, e exclui o concorrente desleal, que eu falei na outra pergunta. Que faz a concorrência predatória. Predatória. Né? É mais barato, é mais barato. Porque... E muitas vezes copia o produto, ou seja, um produto pirata. Não paga imposto, não paga os empregados, é um horror. E o código veio combater e prestigiar o fornecedor e empregador honesto. Tá certo. A próxima questão da nossa telespectadora Mariana, e ela coloca o seguinte: comentaram comigo que as companhias de distribuição de energia elétrica não podem mais ser responsabilizadas por avarias em eletrodomésticos causadas por queda de energia. É verdade isso? O que o consumidor deve fazer? Não é verdade, mas lhe deram uma informação equivocada. Tem a resolução normativa da ANEEL, inclusive, 414, se não me falha a memória, e que diz que se houver qualquer problema em aparelhos domésticos, né, que sejam causados por oscilação da energia elétrica, a operadora de energia elétrica, que é um serviço público concedido, né? Então o poder público tem que fiscalizar, tem que trocar o produto. Agora, telespectador, tem uma questão primordial que a própria resolução e a lei aponta. Quando der esse problema, não mande consertar. Comunique à operadora que ela vai mandar um técnico credenciado que dirá:
é problema decorrente da oscilação elétrica ou de água, etc., etc., conforme o caso concreto. E aí esse técnico credenciado pela operadora de energia elétrica, né, faz um laudo, o consumidor apresenta na operadora e a operadora vai comprar uma geladeira nova, um televisor novo. E aqui no Rio Grande do Sul é bem cumprida esta obrigação, porque a nossa Gergs, que tem convênio com a ANEEL e fiscaliza aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo. É importante esclarecimento e orientação, doutor Bonato. Mais uma pergunta adicional aqui ao que está relatado pela nossa telespectadora Mariana. Creio eu que esse processo de acionar a distribuidora e ela mandar o técnico não é um processo rápido. Não é uma coisa mas deveria ser, né? Mas aí, enquanto tem que isso, comunicar o PROCON. Mas enquanto isso, a pessoa, por exemplo, ficou sem o micro-ondas, ficou sem um equipamento, um eletrodoméstico que ela usa no seu dia a dia, é complicado. Mas a sua recomendação, acione, porque eu imagino, só como exemplo, o ano passado nós tivemos o caos aqui em função de vários acidentes, né, ambientais e chuva, enchente, etc. e tal, que afetou muito o serviço de fornecimento. Mas então o procedimento é imediatamente acionar, independente do tempo, e fica sem mandar o aparelho para conserto até a operadora chegar ao técnico. Pela lei é isso, mas veja bem, Gil, que você mesmo colocou agora como nós estamos avançando, né? E aí vem essa questão da informação. A geladeira da minha filha estragou o freezer faz 15 dias. E nós chamamos uma empresa para fazer uma análise e eles disseram, nós vamos ter que levar o freezer. Tá aí, como é que a gente fica? Não, nós temos freezer reserva. Tu vê. Então, olhem só o papel dos PROCONs. Me desse agora uma ideia sensacional. Os PROCONs ou a própria Gergs comunicar a operadora de energia elétrica, de água, etc., para que publicize quem são os seus credenciados. Tá certo. Porque conforme aí esse credenciado vai fazer o laudo e verificar que ele vai ficar sem aquela geladeira, ele pode emprestar uma geladeira. Não, que foi o caso que aconteceu comigo, eu elogiei muito a empresa, pena que eu não posso divulgar o nome aqui por uma questão do programa, não é? Porque não é uma TV comercial, então nós temos esse cuidado. Mas depois, se você quiser ali no corredor, eu vou querer, porque a gente tem que valorizar as empresas com boas práticas. Sensacional. Aí eu disse para eles, e se estragar a máquina de lavar roupa, nós temos aí na caminhonete, aí deixa a máquina de lavar roupa e leva do consumidor, olha só. Então, nós temos que procurar essas empresas. E as operadoras que gostem do consumidor poderiam dizer, olha, se estragar qualquer coisa, procure o nosso agente credenciado, etc. Eu acho que a sua ideia deveria ser não só uma sugestão para a Gergs ou para outros. Tem que atuar, né? Tem que exigir, entre aspas, não quero ser, de que eles publicizem. Quem são os credenciados. E é importante, claro, né? Porque vai fazer crescer, todo mundo vai querer se credenciar no operador e, isso aí resolve o problema do consumidor. Resolve o problema de todos. É assim que a gente tem que procurar viver em sociedade, né, Gil? Exatamente. A próxima pergunta, doutor Bonato, é do nosso telespectador Ernesto. Que tipo de informação deve existir na etiqueta de preços de produtos em lojas? Quais são as informações? Por isso que eu digo, telespectador, e principalmente o Ernesto que fez a pergunta, olha o que diz o artigo 31, Ernesto. Isso aqui é o nosso livrinho de cabeceira, pessoal. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem, olha o dever criado por lei, assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre, presta atenção, Ernesto, suas características, suas qualidades, a quantidade, a composição, o preço, a garantia, os prazos de validade, a origem, entre outros, ou seja, isso aqui são meros exemplos, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. É ou não perfeito? Estão vendo? Está tudo aí. Tá, Ernesto, obrigado pela pergunta. Excelente. O próximo questionamento, o último, doutor Bonato, da nossa telespectadora Inês. Bem tradicional, infelizmente, é a realidade. Comprei um produto em uma loja, ao chegar em casa, verifiquei
que havia um defeito. Voltei na loja para fazer a troca e eles não quiseram. Disseram que não era política da empresa. Então vou ter que ficar com um produto que não vou poder utilizar? Pergunta ela. Não podem ser responsabilizados por colocar à venda uma coisa com defeito? Pergunta Inês. A política da empresa é cumprir a lei. E o Código de Defesa do Consumidor diz que num produto comercializado são responsáveis solidários o comerciante e o fabricante do produto. O comerciante está querendo infringir a lei, está totalmente errado. Por isso que eu digo que o gerente é que tem que ler o código. Tá certo. Bem? Muito obrigado, doutor Cláudio Bonato, pelos esclarecimentos aqui no Consumidor em Pauta. Aguardamos você na próxima edição. Até lá!